Boa. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Aldair Marim, sou mestranda em filosofia pela PUC-RS e atuo como pesquisadora em ética animal. Eu queria, de antemão, agradecer, a equipe pelo acolhimento e pela confiança no meu trabalho. Hoje está sendo minha estreia aqui como mediador no projeto, então, muito obrigado. E sem tomar muito tempo, eu também queria apresentar o nosso convidado de hoje, que é pós-doutorando no Max Weber College da Universidade de Erfurt, na Alemanha. Ele vem trabalhando as intersecções entre sociologia, filosofia da tecnologia e teoria crítica, pesquisando temas que cruzam cultura e tecnologia. Atualmente também desenvolve um projeto sobre fenomenologia do pilotar de aeronaves e se encaminha para a conclusão das suas investigações no que diz respeito às representações da mortalidade humana em concepções biotecnológicas de prolongamento radical da longevidade. Além da sua trajetória acadêmica na Unesp, também colaborou para projetos ligados à educação para o desenvolvimento sustentável e as formas alternativas de propriedade e práticas de compartilhamento. João, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes, um Obrigado, pouquinho do Aldair. João. Oi, João, seja bem-vindo. Eu quero agradecer ao Aldair e só fazer uma pequena correção. Esse evento que a gente está começando hoje, ele não é o podcast, ele é o encontro, se chama Diálogos Éticos, onde a gente debate questões e a pesquisa mais recente, o que está sendo feito sobre o uso ético e socialmente responsável de inteligência artificial e novas tecnologias. Assim como o João, a gente é o nosso querido convidado de hoje, a gente a cada mês traz um pesquisador que vai discutir sobre um tema relevante ou apresentar o andamento das suas pesquisas e trazer essas contribuições sobre o conhecimento que está sendo desenvolvido para o uso da inteligência artificial e das novas tecnologias, de modo a agregar valor para a nossa sociedade, fazendo um uso ético e socialmente responsável. Então, a gente também tem um podcast, se chama Iriscast, ele é também apresentado, você pode ter acesso a todos esse material que a gente produz no nosso site. Mas esse evento de hoje ele é os diálogos éticos sobre inteligência artificial. Obrigada, Aldair. Vamos Desculpa, começar desculpa, então. minha confusão. Imagina, tá tudo ótimo. Então, com a palavra o João. Gente, obrigado pela apresentação, Aldair, obrigado todos que estiveram envolvidos aí na organização. Também agradecer a Rafaela, que entrou em contato comigo pela primeira vez para mencionar a possibilidade da gente fazer essa cooperação. E também ao William, né, que eu sei que foi um mediador por detrás das câmeras. Bom, o que eu tenho para falar hoje talvez seja ainda algo numa fase bastante inicial, uma ideia que eu tenho desenvolvido num projeto em parceria, até mesmo com o William, e que eu produzi uma primeira tentativa de concepção num artigo recente que ainda não foi publicado, né, foi submetido à publicação. E então vocês são as primeiras pessoas para as quais eu estou contando assim um pouco mais detalhe essa ideia ainda incipiente, né? E então vocês vão ser minhas cobaias para os próximos minutos. Eu, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se dá certo. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Mas não está no modo não está apresentação, no né? modo Está naquele. apresentação ainda. Não. E agora? Não. Não. Muito conveniente falar de fricções, né? Em relações tecnológicas e ter um exemplo bem concreto. Mas não, ainda não também. Ainda não, João. Não, toca. Eu acho que Vamos pode assim, então. continuar Vamos assim, assim. então. Isso. Vamos assim, então. Então tá, pessoal. Esse texto que eu mandei para vocês e que dá embasamento à minha apresentação,
Ele é um texto que tenta vincular algumas reflexões acerca da filosofia da tecnologia contemporânea, algumas correntes mais importantes, com o pensamento do Hartmut Rosa, que é um teórico crítico contemporaneidade, que tem uma reflexão sistemática acerca da nossa relação com a temporalidade e que vem propondo já há alguns anos, uma década mais ou menos, um modelo crítico baseado numa concepção de relações mundo ou relações com o mundo. A gente pode depois discutir talvez qual a melhor tradução para o termo que ele usa. É, a minha ideia, ela é assim bastante. Eu vou tentar direto ao ponto para com vocês a respeito da minha ideia e, e depois o resto do tempo eu vou tentar fazer essa ideia só plausível para vocês. Mas para encurtar um pouco, é o seguinte: eu parto do pressuposto, junto com outros autores contemporâneos que vêm desenvolvendo reflexões acerca do que é a mediação tecnológica, de que aquilo que nos faz humanos, aquilo que é constitutivo da nossa relação propriamente humana com o mundo, é a mediação a mediação dessa experiência por artefatos técnicos e também por práticas técnicas de diversas formas de engajamento material com o mundo. Muitas teorias vêm enfatizando essa relação constitutiva do humano com a técnica. A gente pode pensar, por exemplo, de forma mais fundamental, forma mais original, na teoria do ciborgue, da Donna Haraway. A gente pode pensar no conceito de atores-rede, o Bruno Latour, e mais recentemente, uma série de autores que eu gosto bastante, apesar de ter uma relação crítica com eles, que é a pós-fenomenologia, né, do Don Ihde, do Peter Paul Verbeek. E o que esses autores têm em comum é uma ênfase sobre a circunstância de que não existe, ou de que seria algo, uma forma errada de conceber a relação humano-tecnologia como uma relação de sujeito e objeto puro e simples, ou uma dicotomia entre subjetividade, o humano como um agente e artefatos técnicos e o mundo que é acessado por esses artefatos como um objeto simplesmente passivo, né? No entanto, a minha contestação, né, em relação a esses desenvolvimentos teóricos vai no sentido de pensar que, apesar da relação constitutiva entre humanos e tecnologia e a fundamental relacionalidade que essa mediação tecnológica significa, a nossa maneira de apropriar essas tecnologias, nossa maneira de apropriar artefatos e de acessar o mundo através desses artefatos, ela é marcada por fricções, né? E o que eu quero dizer com fricções não é, com a ideia de fricção, eu não quero restabelecer uma concepção dualista ou entre sujeito e objeto, entre humano e tecnologia, mas de pensar que dentro das relações existem, como eu posso dizer, descontinuidades, existem fissuras, né, que exigem sempre alguma forma ou outra de engajamento e de apropriação, e que, portanto, que podem conduzir a processos transformativos. Essa é a ideia bastante abstrata, ainda que eu vou tentar deixar um pouco mais claro para vocês o resto da apresentação. E a primeira questão, talvez, que seja importante de marcar, vou tentar fazer isso de maneira breve, é que, assim, o conceito de técnica, de tecnologia, a gente pode até pensar se são a mesma coisa, o que significa essa distinção, né? Muitas línguas, por exemplo, no alemão, ou até mesmo no francês, não se faz essa distinção entre técnica e tecnologia. Mas, de qualquer forma, o domínio técnico na vida humana é algo bastante difícil de ser delimitado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no qualificante técnico, né? O que faz algo ser técnico,
a gente acaba caindo em exemplos que, à primeira vista, parecem muito díspares entre si, né? Então, a gente pode dizer que um termo é técnico para dizer que se trata, que ele pertence a um campo do conhecimento bastante específico. A gente pode dizer que algo é técnico, né? Quando alguém vai dividir, por exemplo, alas do governo, né, entre uma ala ideológica, uma ala política, uma ala técnica, como se essa tecnicidade simbolizasse algo apolítico, não tem valores intrínsecos, né? E, obviamente, tecnologia tem uma conotação de, de autonomia, de desenvolvimento próprio, né? A produção de bens e a mobilização de energia de modo independente do ser humano. Mas, independentemente dessas diversas definições, eu acho que para a gente poder avançar com a conversa, é preciso fazer uma distinção fundamental que, que, me, que me parece, apesar de ser muitas vezes esquecida, deve ser óbvia, né? A técnica não é pura e simplesmente a gente pensar aqui um instrumento neutro, né? A técnica não é apenas aquilo que opera a partir de uma racionalidade que é independente dos contextos nos quais ela opera, mas que sempre carrega consigo formas, concepções de bem, né? Então, eu cito aqui o exemplo do biomelhoramento humano, né? O Human Enhancement, que é uma coisa que eu tratei na minha tese, que é um debate muitas vezes tratado a partir de princípios abstratos, né? Ou seja, estender a vida humana para além de certos limites, se isso seria eticamente, eticamente justificável ou não. E muitas vezes essas questões são colocadas de uma forma a conceber a intervenção técnica em si como algo neutro, e apenas as consequências dessa intervenção são passíveis de exame ético, né? Ou seja, são passíveis de serem submetidas a uma avaliação ética. E, na verdade, o que eu acho que há uma posição cada vez mais consolidada na filosofia, nas ciências sociais a respeito da tecnologia, é de que essas consequências, né, ou seja, aquilo que a tecnologia produz, na verdade, não é algo externo à tecnologia, não é uma coisa que vem a posteriori, mas está implícito, né, nas próprias definições práticas daquilo do que são as intervenções técnicas, né? Em última instância, não se trata de efeitos colaterais, né, mas daquilo que há de mais, do que está em jogo em intervenções técnicas, em desenvolvimento tecnológico, são a produção de formas de vida e de formas de estar no mundo, né? E, partindo desse pressuposto, uma questão que vem nos afligindo bastante, a mim, ao William também, é a questão que organiza, que orienta o projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo juntos hoje, e que de alguma forma também orienta a minha reflexão sobre fricções, é o que a gente poderia chamar aqui de uma forma ainda pouco definida, mas talvez intuitiva, de um paradoxo do antropoceno, né? O que é esse paradoxo? Em primeiro lugar, a gente pode tocá-lo através da disputa terminológica, né, em torno do tema, né, se trata de um antropoceno, de um capitaloceno, de um tecnoceno, e existem outros candidatos, mas que, de alguma forma, essa disputa terminológica ela é sintomática de uma certa relação ambígua com a nossa tecnicidade, né? Por um lado, ao diagnóstico de uma presença exacerbada de agência humana, ou seja, de que a nossa espécie e a maneira como nós vivemos marca não mais os limites entre sociedade, natureza, cultura e natureza, mas que estaria extrapolando e modificando ritmos que fogem ou que fugiriam ao mundo puramente humano, né?
Então, portanto, um diagnóstico de uma agência humana exacerbada. Mas, ao mesmo tempo, esse diagnóstico ele também aponta para uma certa percepção de déficit de agência humana, né? Incapacidade de determinar ou de se relacionar, estabelecer um vínculo com o próprio futuro, né? A experiência ou a ideia de experienciar o futuro que nós mesmos construímos como algo, como uma ameaça que nos confronta, né? Uma relação de impotência com o futuro. E isso aparece tanto ao nível mais coletivo e global, em percepção de crise climática, mas também a gente pode pensar nossa relação com a técnica a um nível mais cotidiano e as ansiedades geradas, por exemplo, por inteligência artificial, por processos de automação que nos confrontam com uma ameaça a respeito do valor e da posição da agência humana no futuro, né? Crise, por exemplo, do mercado, do mundo do trabalho, né? Se serão substituídos ou não. E geralmente essa ambiguidade ela é tratada com duas questões que não me parecem que são muito úteis ou pelo menos que obscurecem o problema, né? Uma delas é retroceder ou avançar na tecnificação, ou seja, trata-se então de nós refrearmos um processo de desenvolvimento tecnológico para recuperar alguma forma ótima ou buscar uma forma ótima de presença e posição da agência humana em relação à agência técnica. Ou então, outra pergunta muitas levantada, sobretudo por filósofos da ecologia um pouco mais de gerações mais antigas, né, gerações mais anteriores, que é se trata-se no desenvolvimento tecnológico de fato de uma expansão da agência humana enquanto domínio sobre a natureza, ou se o que se trata do que se trata é da transformação dos próprios seres humanos em meios para o desenvolvimento, não só seres humanos, mas enfim, de toda a natureza, inclusive a nossa natureza, nossos corpos, como meios para um fim que é a própria tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia tornando-se um fim em si mesma e nos submetendo como como meio, né? Ou seja, quem é o mestre e quem é o servo, técnica ou o humano. Quando a gente olha para o debate contemporâneo, e aqui eu vou resumir assim absurdamente, a gente pode discutir depois em mais detalhe, a gente vê que existem duas áreas de produção intelectual que poderiam dar respostas mais qualificadas a esse problema. No entanto, essas duas áreas, elas tendem a ter uma relação, digamos assim, tendem a ter pouco interesse com questões que envolvam ao mesmo tempo a dimensão técnica e a dimensão normativa das formações sociais. Em primeiro lugar, a gente pode pensar a tradição da teoria crítica, né, que poderia ser uma abertura para pensar esse paradoxo do antropoceno, da agência humana, na medida em que é uma abordagem, tem uma história, uma tradição já desde o começo do século XX, que busca, de fato, evidentemente, identificar nessas contradições potenciais não realizados, né? Ou contradições que são escamoteadas. E no caso do desenvolvimento tecnológico e dessa crise, talvez, essa crise da agência humana, poderia ser uma abordagem para entender, fazer uma crítica do próprio instrumentalismo na modernidade e das suas contradições. No entanto, dentro dessa tradição da teoria crítica, a técnica aparece ou de forma bastante marginalizada ou, quando não, de uma forma que é oposta ou necessariamente oposta a concepções de boa vida, né?
como, por exemplo, na dialética do esclarecimento, do Ernest Horkheimer, né, a técnica aparece como a totalização da razão instrumental, né, ou em Marcuse, provavelmente como dominação, em Habermas como sistema, e mais recentemente no Rosa como seria cúmplice da aceleração. E quando não aparece em termos negativos, ela é apenas algo externo à dimensão das formas de interação que tem sentido para a vida humana. Ela é um suporte, né? Um suporte material, uma infraestrutura, um pano de fundo na frente do qual as interações significativas acontecem. E, por outro lado, a gente tem, na tradição da filosofia da tecnologia, e, sobretudo, na chamada virada empírica, que ocorre nos anos 90, uma relação mais atenta com a dimensão técnica e com a dimensão constitutiva da tecnicidade na construção da experiência humana, como eu falei no começo, né, a teoria do ciborgue, a Torrede, a organologia do Stigler, a pós-semiologia, são todas abordagens que buscam elucidar essa relação constitutiva e que, portanto, pensam de forma mais sistemática o papel da técnica na constituição da agência humana, mas, no entanto, essa tradição também, justamente naquilo que a teoria crítica tem para oferecer, é aquilo que essa tradição tenta se afastar, né? Que é a própria concepção de crítica, né? Uma crítica, a possibilidade de conceber que dentro dessa relação constitutiva entre o ser humano e a tecnologia é possível identificar relações de alienação, né? E porque identificar o próprio programa crítico de identificar relações de alienação aparece como a reafirmação de alguns essencialismos, né? Um essencialismo, por exemplo, na dicotomia entre sujeito e objeto, ou essencialismo na definição do que é o ser humano, quais são os seus limites e o limite da sua, enfim, me foge a palavra, mas dos seus valores, né? A partir de qual limite a gente falaria de uma relação alienante, uma relação desumana. Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento acerca da, da possibilidade de identificação de alienação, de coisificação das relações, é deixado de lado por uma questão de ser pensada ou compreendida como necessariamente pensar em termos essencializantes. No entanto, e essa é talvez uma virada importante para poder pensar essa relação, para poder pensar uma ponte entre essas duas tradições, e que é mais ou menos o barco que eu embarquei, que o William está embarcando também, que é de pensar que a própria teoria crítica, mais recentemente, não só na obra do Hartmut Rosa, mas também na Raya Diegi, há uma nova forma de conceber a relação entre autonomia e alienação, liberdade, dominação, que talvez dê uma abertura para pensar o lugar da técnica. Muito embora esses teóricos não o façam, né? Mas no caso do Hartmut Rosa, isso é interessante porque, apesar da sua obra mais anterior, né, a aceleração, no qual ele vai dar um certo diagnóstico da modernidade, ele dá muito ênfase nessa questão do projeto da modernidade e de como o projeto da modernidade como projeto de autonomia e como que a aceleração social bloqueia esse próprio projeto, né? No sua obra mais recente, né, depois, quando ele escreve Ressonância, quando ele vai desenvolver sua chamada Sociologia das Relações Mundo, a sua ênfase começa a se deslocar não mais para salvar uma certa concepção de um sujeito autônomo, mas repensar o outro da alienação não como um estado ou como uma substância,
mas como uma forma de relação responsiva, em oposição a uma forma de relação muda com o mundo. Essa responsividade, né, é o que ele vai chamar de ressonância, apesar da ressonância ter outras dimensões que eu não vou entrar agora em detalhe. Mas o porquê que eu acho que essa concepção de ressonância, ou de relações mundo, ou essa ênfase sobre responsividade é interessante para poder pensar a mediação tecnológica. Porque ela abre duas portas para a crítica das formas de relação com o mundo. Uma delas é esse conceito que a gente traduz como transformação adaptativa, que o Rosa coloca ele usa esses dois termos alemães, que, para manter a tradição de termos que não são muito facilmente traduzíveis, a gente poderia dizer que né, o primeiro aqui, Anverwandlung, seria essa transformação adaptativa, ou seja, uma relação na qual eu sinto que eu consigo atingir o outro, que eu alcanço o outro, mas para tal eu preciso me transformar a mim mesmo, né? Por exemplo, um exemplo que o Rosa usa bastante, né? A minha relação com objetos, meus objetos pessoais, né? O meu livro, o meu carro, esse meu, né? Essa relação de apropriação, ela não é pura e simplesmente uma relação de identificação, de tomar, de me tornar mestre daquilo, mas é uma relação de, de transformação, né? Ou seja, quando eu me aproprio de um CD, CD, olha, não sei se tem gente aqui que nasceu depois da época do CD, mas quando eu me aproprio de uma obra de arte, quando eu me aproprio de um livro, quando eu me aproprio mesmo de um objeto técnico, nesse sentido, como um carro e tal, o processo que ocorre é um processo transformativo. Não é necessariamente um processo de imposição, né? E ele vai diferenciar, portanto, essa forma de apropriação, que ela é dinâmica e transformativa, de uma forma de apropriação que ele vai chamar em alemão Aneignung, que é a transformação que a gente poderia chamar de identificadores. Eu torno aquilo meu, eu me torno aquilo como parte minha, no sentido de se tornar subserviente à minha própria identidade, né? Eu me aproprio, por exemplo, pode pensar uma relação puramente instrumental, apesar de eu achar esse termo complicado. E pensando, portanto, nessa possibilidade de apropriação como uma relação responsiva, uma relação transformativa, é possível, portanto, pensar autoeficácia, que também é outro conceito que vem lá da psicologia social, não apenas em termos de uma expectativa de que eu seja capaz de fazer isso ou aquilo, mas, por isso mesmo, uma autoeficácia no sentido de controle, né? Eu tenho controle sobre a situação, eu sei que se isso acontecer eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, mas autoeficácia no sentido de ter a expectativa de que as minhas ações elas reverberam no mundo, né? Que existe um outro que eu consigo atingir e não por simplesmente dominar. Eu sei que está ficando abstrato, mas eu juro que daqui a pouco eu vou tentar deixar um pouco mais concreto. Mas o ponto central para mim é que essa abertura relacional, poderia chamar de uma normatividade relacional, na teoria das relações mundo, no Hartmut Rosa, ela possibilita a gente perguntar uma outra pergunta, ao invés de seres humanos são servos ou mestres da máquina, mas de que forma as mediações técnicas qualificam a nossa forma de estar no mundo? Ou seja, para mim, essa pergunta ela tem duas dimensões. Uma primeira é aquilo que eu chamei de qualificação existencial. O que eu quero dizer com isso, com qualificação, aqui não é necessariamente uma qualificação, aliás, não é uma qualificação no sentido de formação profissional, por exemplo. Ou não é só isso, né? A qualificação, o desenvolvimento, a sedimentação de disposições cognitivas, de certas disposições sensoriais, sensitivas e motoras, né? Aquilo que a gente chama
em inglês de skills, de habilidades, que não são puramente vinculadas ao mundo do trabalho, né? Mas a maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto, como eu dirijo, a maneira como eu é, trabalho, uso os meus objetos de trabalho, meu computador, minha lapiseira. Esse processo de adaptação, ele cria, desenvolve impressões que são permanentes na nossa corporalidade, digamos assim, nossa forma corpórea de estar no mundo. E, ao mesmo tempo, esses processos, né, de qualificação existencial também possibilitam, né, ou dão forma a experiências de autoeficácia, e que eu estou chamando aqui de participação na poiesis. Eu sei que é um termo que ainda talvez mereça ser revisto, mas poiesis no sentido que o Heidegger vai trabalhar, de produção, né, do trazer, revelar o ser, qual a definição que ele vai dar de técnica, não vou entrar agora aqui, mas que é para a gente, quando eu falo em participação, justamente para não pensar no sentido de agência que aconteça de fora, um sujeito autônomo, um sujeito soberano que impõe a sua vontade, mas que tem o seu sentido de agência, a sua capacidade de ação como resultado dessas relações, né? Ou seja, e como pensar, que eu coloco, como conceber, né, um homofábio responsivo. E, bom, portanto, a maneira como eu resolvi lidar com essa questão foi propor a fricção como uma categoria analítica e que passa, portanto, por repensar a fricção, a metáfora da fricção, a maneira como ela é usada na nossa linguagem cotidiana. No caso do português, a gente usa meio atrito, né? Mas são sinônimos. E, para mim, a primeira questão mais importante é dizer que a fricção, apesar do seu uso corriqueiro como sinônimo de conflito, ela não é necessariamente conflito, né? A fricção, ela não é algo que ocorre quando uma relação dá errado, mas ela é aquilo que possibilita relações de serem estabelecidas, né? A fricção, ela não é pura e simplesmente um obstáculo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, mesmo a sua definição física, né? A fricção é tanto aquilo que permite, aquilo que faz com que o movimento, com que exija um certo nível de energia para que o movimento ocorra, o movimento entre duas superfícies. Ela também é aquilo que permite que essas superfícies mantenham-se em relação, né? Quando não há fricção mais, há sempre o risco de desconexão, né? E aqui é uma citação interessante de um livro meio obscuro da Agnes Heller, que ela publicou nos anos 90, ela com outros autores, mas eu acho interessante porque capta essa outra dimensão, né? E se pensarmos sobre aquilo que aprendemos, chegaremos à conclusão de que a fricção é um dos maiores fatores da condição humana. Sem fricção não poderíamos andar ou agarrar. Sem fricção, nenhuma coisa que jamais. Tem faltando um pedaço que nenhuma coisa que foi feita jamais se desgastaria. O livro de Aristóteles sobre a geração e a corrupção precisaria ser reescrito e, no entanto, ninguém poderia escrever. Portanto, o conceito de fricção que estou tentando desenvolver, ele não é a mesma coisa que dicotomia, né? Não se trata de pensar a fricção entre ser humano e tecnologia, a fricção nas mediações técnicas, não se trata de pensar em termos dicotômicos, entre sujeito e objeto, mas também de pensar essa descontinuidade nas relações, né? Os pontos de vulnerabilidade que exigem cuidado, engajamento, apropriação, e, portanto, também pensar que essas mediações elas são sempre provisórias, no sentido de que elas exigem a nossa, assim, elas exigem a sua manutenção, elas exigem que nós estejamos engajados na sua manutenção.
né? Então, pensar em termos de fricção também é uma porta para pensar a relação constitutiva do cuidado, de uma ética do cuidado nas relações entre humanos e tecnologia. Mas agora talvez fique mais interessante que eu vou tentar descrever esse conceito, ou essa tentativa de conceito, através de um exemplo. Quanto tempo que eu tenho ainda? Meio? Ainda Você tem, temos a mais gente, uns. Pode falar, Ana. é, uns 10 minutos, na verdade, porque o ideal é que a gente deixe algum tempo para perguntas e respostas, Ok, mas se você precisar de um pouco mais do que isso, fique à vontade. A gente sempre tenta começar ao meio-dia e terminar à 1 da tarde por uma questão de horário para os participantes, né? A gente claro, escolheu claro. fazer isso no horário do almoço para ter mais participantes. Então, até 1h05 a gente deve continuar por aqui. Depois a gente continua nos Ok, bastidores. tá bom, mas vamos lá então. É, Bom, eu escolhi esse exemplo porque é interessante, que trata de uma relação com a técnica, ou de um tipo de técnica que talvez afete a todos nós, que é a escrita, né? Trata-se aqui desse livro do Robert Harris, que é uma trilogia, é uma biografia ficcional sobre o Cícero, que é um famoso advogado romano, que trata da relação dele com o seu servo. Quem escreve a história, né, na biografia ficcional aqui, claramente, é o Tiro, que era um secretário, mas no caso, no contexto romano também, ele era um escravo. E a história se dá mais ou menos assim, né? Essa passagem capta bem isso. Enquanto Cícero vamos dizer assim, a mente, né? Aquele que pensa, aquele que concebe as belas palavras e os grandes discursos, a função do Tiro é escrever, é anotar, fazer com que esses discursos sejam fixados. E, portanto, ele ocupa, de alguma forma, e talvez o Harris tenha feito isso de propósito, mas provavelmente não, mas se não, uma bela coincidência, ele ocupa uma posição que era debatido bastante na filosofia grega a respeito da técnica. Ou seja, de que, pensar, por exemplo, num dos diálogos de Platão, se não me engano, o Fedron, é uma passagem famosa, no qual o Sócrates, né, supostamente, ele teria é, criticado ou teria uma posição negativa em relação à escrita, né? Ele nunca escreveu e ele teria uma relação negativa com a escrita porque a escrita, entendida como técnica, né, ela teria como consequência a, a atrofia da nossa capacidade de memória, de memorização, né? E é interessante aqui pensar de alguma forma essa relação, né, esse medo da tecnologia de tirar algo essencial da nossa existência tem bastante tempo. Mas o mais interessante aqui é que no livro do Harris, essa relação entre a técnica como algo pertencendo ao mundo puramente da subsistência, puramente ao mundo do doméstico, do escravo, da mulher, também estava ligado ao mundo doméstico, em oposição ao mundo das ideias, ao mundo da beleza, ao mundo dos grandes discursos, que é o mundo não técnico, digamos assim, né? Quando a gente olha, aqui um exemplo, né, o que é a técnica, né, no livro, ah, ah, um dos personagens principais é essa tabuleta de cera, né, que era algo muito comum usado na Roma Antiga, para tomar anotações e algo que você podia apagar de novo. E aqui os símbolos taquigráficos que o Tiro desenvolveu para poder anotar de forma rápida, né, os discursos que o Cícero ditava. Quando a gente olha para a filosofia da tecnologia, a gente pode fazer uma interpretação desse exemplo de formas diversas, né? Enquanto que na antiguidade a técnica ocupava esse lugar de subserviência, essa posição de pura materialidade, né, de subsistência,
A gente pode dizer que na modernidade, no começo da modernidade, essa relação ela não dê, ela tem uma mudança cultural importante que é de conceber a técnica como algo central. No entanto, pelo menos até a metade do século XX, né, a filosofia da técnica, sobretudo isso que o Andrew Wimber vai chamar de filosofia oficial da técnica, que é a filosofia que mais ou menos as pessoas entendem, o que, quando vão definir o que é o domínio da técnica, que é o instrumentalismo. Que é a ideia de que, bom, apesar da técnica ser central na nossa vida, ela apenas é uma condutora de intenções humanas, né? Ou seja, ela é um meio a partir do qual a gente consegue alcançar fins que nós mesmos estabelecemos. Ah, evidentemente, né, fazendo aqui uma, uma corrida histórica na filosofia da tecnologia, a gente vai ter essa crítica do instrumentalismo a partir do Heidegger, né, que vai pensar, por exemplo, como nesse caso, que a técnica, no caso da escrita, né, ela não é simplesmente uma forma de conduzir ou de registrar intenções humanas, mas que ela abre, ela revela, né, desvela uma dimensão da experiência humana que até então não estava disponível. Né? Então pode pensar a escrita como essa abertura de uma experiência, não puramente como registro de um pensamento ou registro de ideias, mas ela abre um campo da experiência humana que até então não estava vedado. E mais recentemente, também na tradição fenomenológica, a gente pode pensar com os pós-fenomenologistas, né, com Donaire, com Verbeek, que não apenas a técnica abre esse campo para a experiência humana, mas ela molda a própria, aqui pensando com eles mais especificamente os artefatos técnicos, então vamos pensar aqui a tabuleta, eu não sei o nome, né, mas essa caneta, não é caneta, tem um nome específico para isso. A tabuleta, a caneta, o alfabeto, todos esses artefatos, eles não são apenas objetos passivos, mas eles têm uma agência sobre a própria constituição do mundo e do sujeito que opera com eles, né? Então, pensando esse exemplo, né, a partir da pós-fenomenologia, a gente diria que a própria ideia de um escritor, daquele sujeito que escreve, no caso do Tiro, ela é inconcebível, ela não existe anteriormente à relação. Né? Ela é uma consequência dessa relação com os objetos. Um outro exemplo clássico do Don Heide é do telescópio. Né? Ele fala o, o astrônomo, enquanto um pesquisador, aquele que estuda as estrelas, e a estrela ou o planeta, enquanto um objeto científico, eles não precedem, eles não existem antes da instrumentação que os faz se conectar entre eles. Ou seja, o instrumento, no caso do telescópio, ou aqui no caso os instrumentos da escrita, eles são o recurso, né? Eles são o meio através do qual essa forma de estar no mundo se desenvolve. No entanto, se a gente pensar em termos friccionais, como eu estava propondo antes, duas questões se colocam, né? Uma delas, mais talvez evidente, é de que, apesar da relação constitutiva, ou seja, da técnica desvelar esse mundo, desvelar essa subjetividade, ela não está dada, né? Ou seja, a escrita não é algo que ocorre simplesmente a partir de um encontro entre o sujeito, o humano, o meio técnico e o mundo, mas a partir de uma certa forma de apropriação desse instrumento e desses meios, no modo mais geral, né? E que, portanto, é possível pensar a constituição da subjetividade e daquele mundo que é desvelado pela mediação técnica como resultado de uma dinâmica transformativa, de uma apropriação no sentido que eu tinha discutido agora há pouco. Tá?
E, ao mesmo tempo, essa subjetividade ou essa capacidade agencial que é desvelada, ela não é pura e simplesmente uma capacidade de dominação, uma capacidade digamos assim, de retirar as fricções, mas ela é um rearranjo das fricções. E que, portanto, pensando no caso da escrita, né, uma ideia que, para mim, eu precisaria memorizar antes para não esquecer. Quando eu passo a escrever essa ideia, de fato, o foco da fricção não é mais o exercício da memorização, mas a minha capacidade e o meu acesso aos recursos que me possibilitam registrar aquela ideia em alguma mídia, pode ser um papel, pode ser um celular, como quer que seja, né? Mas a ideia é que, ao mesmo tempo que ela expande nossa capacidade de agência, ela também implica certas formas de engajamento, né? De restrições. E talvez não, né? Esse é o motivo principal que me leva a pensar essas questões, que é justamente a forma como o problema como a fricção e o papel da tecnologia na nossa relação com fricção na modernidade opere a partir de uma promessa, né? E a gente pode, esse conceito, essa ideia de frictionlessness, ela aparece, sobretudo a partir dos anos 90, por exemplo, de forma bastante interessante, numa biografia do Bill Gates, né? Que ele previa, ainda naquelas previsões bastante utópicas do que seria o mundo com a internet, de que nós atingiríamos uma forma de friction-free capitalism, né, que todas as pessoas poderiam, então, de alguma forma, ser atores com a mesma capacidade de ação, a partir dessa mediação. Então, não haveria mais um intermediário de uma grande corporação, mas eu poderia comprar algo de alguém que produz em tal lugar do mundo. E, evidentemente, essa promessa, né, de uma capacidade de apropriação do mundo sem engajamento, sem esse processo de transformação, sem fricção, aparece de forma bastante explícita nas práticas de consumo e nas estratégias de desenvolvimento de artefatos, né? E, ao mesmo tempo, essa mesma promessa ela tem um outro lado, um lado reverso, que é justamente o desenvolvimento de novas formas de fricção enquanto obstáculo, né? Se, por um lado, a promessa é de uma possibilidade de apropriação sem adaptação, sem a necessidade de que eu me adapte, de que eu me engaje com esse processo, por outro lado, essa fricção aparece também como um imperativo à adaptação, né? Então, que, claro, simbolizando a crise ambiental, isso aqui é a foto de uma mina de carvão na Polônia, a maior mina de carvão da Europa. Toda a paisagem adaptada a suprimir, né, a produção energética, mas a gente poderia pensar isso em outras, né, como que desenvolvimento tecnológico, apesar dessa promessa de um engajamento sem fricção, ele se impõe muitas vezes, nós o percebemos como algo, como uma fricção dada, como uma fricção conflituosa, em relação à qual nós podemos apenas nos adaptar, né? Então, isso, de alguma forma, nos traz de novo ao paradoxo do antropoceno, como disse antes. E aqui, no caso da aviação, né, a gente vê, desde os anos 80, muito antes disso, na verdade, mas a partir dos 80, na aviação comercial, por exemplo, designs que são cada vez mais voltados a tirar o ser humano de posições de comando, né? Sobretudo a partir de uma reconstrução do humano como, como um elo frágil dentro da produção, né? Ambas as concepções ambas as questões de fricção operam a partir de uma ideia da fricção como conflito, né? Ou como obstáculo. É justamente essa dimensão que a gente está tentando repensar. Então, a questão que eu coloco é como conceber mediações técnicas
que não visem simplesmente eliminar fricções, pois elas nunca as eliminam de fato, mas favorecer engajamentos transformativos qualificantes entre humanos e o mundo, e a reabilitação no sentido de agência não apenas intelectual, mas sobretudo prática no mundo por nós mesmos construídos. E é isso. Desculpem aí ter demorado mais do que eu tinha planejado. Obrigado. Imagina, João, foi maravilhoso. A gente, o tempo passa bem rápido, isso acontece. O William, parece que quer trazer alguns questionamentos, então, por favor. Ah, sim, eu teria várias questões para o João, mas como eu só vou colocar ah, uma questão que talvez poderia ficar mais claro, ou que é talvez alguma coisa que a gente tenha discutido, que é essa promessa de frictionlessness, né, de uma era sem fricção, né, o quanto que o diagnóstico do Heidegger de enframing, Gestalt, o quanto que esses dois approaches se conectam, né, não de uma forma enframing não como uma metafísica da tecnologia, mas como, né, um modo de encontrar a tecnologia e de experienciar a tecnologia. Pode responder em um minuto, João. Tu tem um Em minuto. um minuto. Não, tem pouco tempo, é só uma pergunta que envolve Heidegger. Assim, eu acho que a questão, como a gente já discutiu algumas vezes, eu compro a ideia de que o conceito de uma ideia de frictionlessness está presente já na concepção da Gestalt, do Frame, né, no Heidegger. No entanto, talvez essa seja um déficit, não falar de frictionlessness seja um déficit fenomenológico na própria concepção, porque o Heidegger não tá, ele está tentando fazer uma história do ser, no qual a técnica aparece como uma manifestação dessa história do ser e, portanto, uma definição ontológica. Eu acho plausível pensar essa promessa da não fricção, de relações smooth, né, relações lisas, sei lá como falar isso, como algo, uma consequência lógica da ideia do conceito de enframing, mas que não é explorado fenomenologicamente pelo Heidegger. Eu iria por esse caminho. Acho que eu respondi em menos de um minuto, hein? Excelente, resposta super rápido. Bom, eu levantei a mão. Na verdade, eu também teria algumas perguntas para te fazer. Eu achei muito interessante a sua pesquisa. A gente aqui que trabalha na Aires está sempre ligado em algumas questões tecnológicas e eu confesso que às vezes eu entro numas crises, assim, eu vou dizer, eu sei que está gravando, eu não devia dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Às vezes eu fico achando que as palavras ética e inteligência artificial não cabem na mesma frase, mas aí depois eu me recupero e volto a fazer o meu trabalho. E aí é legal saber que existem outros âmbitos do conhecimento onde a técnica, de alguma forma, é pesquisada. E e que isso é um trabalho menos raso e menos, assim, que não parece valer muito a pena, igual a maioria do que a gente vê, não só na questão da IA, mas, enfim, é como é, né? É assim que se produz conhecimento, então, vamos lá, nem todos são o que a gente gostaria que fossem. Então, eu fiquei bem contente com a sua pesquisa, por ela trazer assim alguma uma base teórica que faz mais sentido para mim, é uma questão de preferência. Eu tenho uma pesquisa sobre filosofia da ação, a analítica da ação, mais precisamente. Então, eu tenho bastante interesse nisso que você chama de agência. Eu não sei, eu acho que você não percebeu e o erro foi meu, mas os seus slides não passaram. E eu não me dei conta, e quando eu vi, eu estava no meio da apresentação, eu não quis te interromper. Isso não foi, assim, falha minha, eu peço desculpas a todos, eu que não Não dá prestei para. Eu estou atenção e não te passando avisei. agora aqui, não dá para ver nada?
Não, só Ah, que a maravilha, primeira, o primeiro que slide. maravilha, que maravilha. Eu sei que isso prejudicou, mas enfim, quero te pedir, e a todos, né, desculpas por não ter alertado quanto a isso, mas assim, a minha pergunta é de algumas coisas que você colocou que eu acho que são, na verdade, base teórica mesmo da sua pesquisa. Então, essa coisa de o homem ser usado como meio para atingir um fim, que é a própria técnica, eu achei isso muito legal, né, porque é uma inversão total de valores. Isso explica muito da relação da fricção, ou do, não da fricção, né, mas do conflito. E aí sim, o conflito das relações entre humanos e máquinas. Ahm, e outra coisa mas isso é só um comentário, tá? Isso não é minha pergunta ainda. Que quando você diz que a técnica ela é o pano de fundo para as relações e que ela é constitutiva da agência humana. E aí eu fico pensando duas questões. Primeira, o que é isso que você chama de agência? Porque a gente sabe que isso é um conceito que está em desenvolvimento há muito tempo. E a gente, desde o Aristóteles, talvez, isso ainda está em desenvolvimento, a gente não tem exatamente o que é isso. Isso não chega a ser um problema, é assim que a gente vai fazendo mesmo. Mas, assim, qual é o seu entendimento de agência nesse sentido? Eu sei que, no geral, na inteligência artificial hoje, o que se leva em conta são aqueles conceitos mais Bretman, talvez, assim, de a agência como uma ação no mundo que é motivada, né, ou causada por uma intenção na mente. Então, eu queria saber qual é o seu posicionamento sobre isso que você chama agência, porque eu acho que se você vai fazer uma abordagem fenomenológica, isso deve ser um pouco mais interessante. E a ideia de que a técnica, como constitutiva da agência humana, qual é a real relação dessa parte da ação sobre a ideia de técnica, né? Porque aí você deu o exemplo da escrita. A escrita, a escrita é um substantivo abstrato, mas e se você transformasse isso num verbo, né? Numa capacidade de ação e falasse da ação de escrever, o que isso implicaria e como isso mudaria essa relação, ah, a sua ideia mesmo, né, do que é essa técnica o quanto de agência isso seria trazido, porque se a gente for parar para pensar, relações, elas não são conceitos, elas são interações. Todas as Uhum. relações são interações. Quando você está falando de uma relação entre máquina e humano, você está falando de uma interação, ou seja, de agência mesmo. Assim, humanos agem, máquinas agem. Isso tem algum tipo de implicação. Eu acho que o que brota disso, o fenômeno da ação, ele é um fenômeno extremamente rico se a gente considerar os dois aspectos, o aspecto conceitual, né, de ser um fenômeno, de ser uma coisa, e a própria agência, que é esse movimento que a gente tem, sem a fricção não existiria, na verdade. Fricção é o que nos possibilita andar, né? Dizem que andar é empurrar o chão para trás, é exatamente Uhum. isso. O que nos faz agir no mundo é estar num mundo onde não existe esse movimento fluido, esse movimento retilíneo, uniforme, que acontece no vácuo ou nos ambientes de laboratório ou nos livros de mecânica, mas um movimento real no mundo, que é o que decorre das interações entre humanos e máquinas, na verdade, todas as interações, inclusive entre humanos e máquinas, a fricção ela é constitutiva. Aí sim, eu considero que a fricção é 100% constitutiva da ação. Mas, assim, então eu tenho duas perguntas para você. Eu sei que ficou talvez até um pouco embolado e tal. Daí eu te peço desculpas, que eu fiquei empolgada com a sua fala. Mas eu gostaria de que você falasse um pouco, talvez, sobre quais são as suas bases teóricas para o seu conceito de agência e, ah, e considere, ou talvez, assim, né, se a gente pudesse pensar junto até sobre isso, mas o papel da ação como interação nesse processo, nessa fricção necessária para as relações entre humanos e máquinas, e como seria isso se você tratasse o fenômeno, mas também a interação que decorre desse, ou que é que está de algum modo relacionada Uhum. com esse fenômeno. Ficou claro ou muito confuso? Não, não, imagina. Não, a sua pergunta ela vai no âmago do meu esforço.
eu não vou te dar uma resposta no sentido de falar o que eu defino como agência, porque você falou, é um conceito em desenvolvimento, eu diria, é um conceito em disputa, né? Assim, a coisa mais bem complicada, assim, o que eu vou te entregar é algo, a pergunta não é talvez o que é a agência, mas como a gente pode pensar a agência justamente a partir dessas relações, né? Ou seja, ah, e aqui meu ponto de partida ele é bastante concreto. O meu interesse pela questão desse conceito de agência, o papel da agência humana, ele começa com uma leitura é, crítica da tradição da teoria do autor rede, né? Que basicamente, eu não sei o quão no campo de vocês, se tem alguma relevância ou não, mas nas ciências sociais, e nas humanidades no geral, que tem se debruçado sobre a questão da técnica, talvez seja uma abordagem mais hegemônica, né? E uma das questões, uma das premissas, né, da teoria do Torrede é que não apenas humanos agem, né, mas a gente vai falar não de atores, mas de actantes, né? E atores ocupam papéis de actância em diferentes arranjos sociotécnicos, digamos assim. E há uma ênfase muito grande justamente nessa que chamam então de distribuição de agência, ou seja, a agência, capacidade para fazer algo, para agir, não tem nada a ver com intencionalidade, no caso do Dr. Rede, mas ela antes é resultado dessa distribuição de agências, de capacidades de agir dentro de um certo contexto, dentro de uma certa rede de atores. Ela nunca é algo que é o ponto de partida, é sempre o ponto de chegada. Como que certos arranjos humano-técnica acabam delegando capacidades de ação de diversas formas. Talvez isso toque também já na sua segunda pergunta, que é se não é pensar em termos de ação e sim em termos de interação. Aqui eu acho interessante porque, de alguma forma, acaba saindo de uma definição analítica substantiva, ou seja, do que é a agência, e entrando numa questão mais relacional, assim, como que agências se dão e se distribuem dentro de certos contextos de interação entre humanos, não humanos, e tudo mais. No entanto, o que eu acho problemático nisso, e que foi o que mesmo que me motivou a formular essa questão da fricção, é que, da perspectiva da teoria da Torre-Rede, é um pouco irrelevante a pergunta sobre qual a qualidade dessas relações para o ser humano que está agindo. Como que um sentido de autoeficácia, sentidos de que a minha ação tem algum efeito sobre o mundo, podem ser pensados dentro de relações, ou seja, não pensando como uma, digamos assim, eu poderia pensar não de uma forma substantiva, né? Ou seja, o humano, o agente humano como um sujeito que imprime sua vontade, que tem intenções e que do nada imprime sua vontade sobre o mundo, mas como a própria constituição dessa intencionalidade, daquilo que é intencionável, daquilo que é concebível como um caminho possível de ação, resulta dessas interações, né? E então, digamos assim, de uma forma breve, assim, meu interesse pelo conceito de agência, ele vem como uma crítica. Eu tomo coisas e me coloco em contraposição a outras coisas vindo da teoria da Torre-Rede, ou seja, mas para além disso, como meu interesse é sobre a qualidade dessas relações, a constituição desse sentido de autoeficácia, no sentido relacional, de engajamento com processos de fricção, e também, obviamente, é uma concepção fenomenológica, uma abordagem fenomenológica que é, nesse caso, diametralmente oposto à teoria do Dr. Hegel. E é, portanto, pensar a agência fenomenologicamente não puramente como um processo cognitivo, como que está, e sim, você falou antes sobre esses teóricos da inteligência artificial, eu não conheço, mas eu me interessaria saber como que eles estão concebendo isso, né?
eu sei que na fenomenologia você tem o Hilbert Dreyfus escrevendo sobre isso desde os anos 60, 70, falando sobre a agência e interação humano-máquina e tal. A minha perspectiva vem mais ou menos dessa tradição. Então, eu estou fazendo uma coisa meio herética, que é pensar fenomenologicamente a distribuição de agência entre humanos e não humanos. Estou misturando o Brasil com o Egito, no caso, teoria Torre-Rede com fenomenologia, nesse sentido, né? Mais ou menos isso. Assim, mas só para marcar, então, portanto, a minha concepção de agência, ela pressupõe já essa interação. Ela não é algo que seria a sua segunda pergunta, né? Ela pressupõe, ela é resultado dessa interação, só que essa interação ela não é pura e simples um encontro. E esse é o papel da fricção. A fricção é justamente aqueles pontos de vulnerabilidade, descontinuidade que exigem, mais do que um encontro, um engajamento, um processo de transformação, de adaptação, de negociação. Entendi. Certo. Então, na verdade, sua interpretação ela é mais da sociologia do que da filosofia da ação, né? Mas assim, posso te dar uma dica, é bem tranquilo o caminho. Começou com um livro escrito pela Anscombe, chamado Intention, e a partir disso, um filósofo chamado Donald Davidson desenvolveu uma teoria da ação, foi desenvolvendo várias teorias sobre isso e que é o que geralmente é usado. E para o Davidson, a ação ela é causada, existe uma relação de causa e efeito quando você tem uma intenção na mente que vai causar a ação no mundo. Mas existe muita disputa também nessa área, porque nunca fica claro como uma intenção na mente pode causar uma ação no mundo. Essa relação de causalidade, ela é um gap. E daí existe isso foi a partir de uma interpretação peculiar que o Davidson fez do livro Intention, da Anscombe, que é a minha pesquisa original, e atualmente tem havido, nos últimos 25 anos, um olhar mais preciso sobre a proposta da Anscombe, que é o que se chama filosofia analítica da ação, onde a gente basicamente propõe outras interpretações disso que tiram a intenção do espaço oculto da mente e, de alguma forma, tenta trazer isso para um espaço disputável, né? A minha Sim, proposta, especificamente, ela é voltada mais para a base do Wittgenstein, onde eu proponho que a intenção ela se manifesta pela linguagem, e também me parece ser a leitura mais próxima do que a Anscombe escreveu. Então, quando você falou de escrita, eu pensei na linguagem que você pode dizer ou escrever, mas é a mesma estrutura, e que o uso da técnica da linguagem pode ser um bom mediador para você entender as intenções inerentes às interações, porque se você consegue fazer isso, na verdade, você consegue ter um pouco mais de acesso a essas relações que você sugeriu, que você gostaria de estudar, as relações de uma maneira mais precisa, né? Você fala que queria fazer uma análise mais fina sobre essas relações e não porque o agente em rede, ele é o ator em rede, que é a sua base teórica, ele é mais amplo. E daí, se você conseguisse trazer isso, ou olhar um pouco mais, talvez, para essa concepção da ação, que não trata da ação coletiva, mas primeiro trata da ação individual, né, e da interação individual, porque quando você fala de intenção, a intenção ela pertence ao agente em primeiro lugar, mas ela depois, segundo a proposta da ONSCAM, pode ser detectada por outros agentes desde que eles sejam letrados naquele jogo de linguagem onde essa ação é performada. E daí você consegue ter, talvez, assim, uma abordagem mais fina do que é essa agência e das interações que são possíveis a partir daí. A Unscamp também considerava a ação de alguma forma um fenômeno, só que ela aproveitou mais as propostas, né, a teoria do Wittgenstein do que do Husserl na época. Então, sim. acabou ficando para ela mais claro que a ação ela seria mais bem compreendida no âmbito da linguagem do que no âmbito do fenômeno, mas é a mesma. São respostas distintas para o mesmo problema ou para a mesma questão.
Então, mas eu gostei muito da sua pesquisa e gostei da sua resposta também. Ela tem um viés mais sociológico, mas é como se fosse eu estou saindo do indivíduo para o social e você está vindo do social para o Uhum. indivíduo. Daí, a partir da mesma pergunta, é bem É, interessante. eu diria que não é tão assim necessariamente o indivíduo num sentido, obviamente é sempre um indivíduo dentro de relações, de contexto de relações e de Sim, práticas, né? E eu acho interessante assim, eu imagino que tenha diferenças importantes dentro da tradição da filosofia analítica para pensar a questão da intencionalidade, da agência. Eu não sei se eu conheço, né, dentro do campo de pesquisa sobre inteligência artificial, sobre relação humano-máquina, talvez o único, eu não sei o quão relevante é para vocês, mas é o que eu citei antes, o Dreyfus, e desde dos anos 60 ele está propondo justamente os problemas de que é impossível conceber a agência, a ação, a capacidade de ação fora das relações, né? Tentar encontrar no indivíduo um núcleo aonde, né, um sujeito da onde emerge a intenção ou seja, a intenção é sempre resultado de uma forma de interações práticas. E aí, portanto, também outra influência minha também, além da fenomenologia, o pragmatismo, né? Mas então assim para mim é difícil pensar. Eu não sei como que o pessoal da IA tem concebido isso. Pensar um sujeito, um agente humano nesse caso sem o corpo, né? Ou seja, sem essa dimensão existencial, né? Ou seja, a corporalidade como elemento constitutivo da intenção. E essa corporalidade é, obviamente, sempre mediada por interações e a linguagem como um articulador dessas interações e tudo mais. E, no caso aqui, pensando mais especificamente, a tecnologia como um mediador. Eu realmente não sei, não conheço nada de como as pessoas estão pensando hoje essa questão no campo da inteligência artificial, mas é muito interessante. Mas eu me perguntaria como pensar se valeria a continuar buscando essa intenção em algum lugar recôndito da alma humana. é assim. É assim que funciona na IA. Na verdade, por É, culpa da filosofia da ação mesmo, né? Porque eles buscam lá uma base teórica para estabelecer como funciona a inteligência artificial, e a base teórica eu considero confusa, na verdade, obscura, né? Ela não esclarece hum, nada. Então, enfim. Mas é estranho mesmo, né? Como que você pode considerar a agência sem um corpo e sem uma relação desse corpo no mundo? É bem difícil de imaginar isso, mas é exatamente isso sim. que acontece no estudo da IA. Entendeu agora por que às vezes eu entro em Temos um crise? problema. Temos um problema. Sim. Gente, William tá queria. muito legal a conversa, mas a gente vai ter que encerrar Hum, porque eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso, assim, eu sempre excedo o tempo e aí a gente tem uma proposta de não fazer isso, então eu queria saber se mais alguém tem alguma coisa para dizer, se tiver, aproveita, esse é o momento e a gente já vai encerrar a sessão de hoje. Eu não sei, Isso. eu vou encerrar aqui, Aldair, então eu quero agradecer ao Aldair, ele chegou agora para contribuir com o nosso trabalho aqui na Aires. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua atuação Obrigado. hoje. Eu já quero pedir desculpa pela confusão e o caos. Isso é Não, muito tá comum tudo bem, acontecer já. comigo. É, claro. É muito Não, mas normal, assim, tá? sem Ah, nenhum mas problema, assim, sem eu nenhum acho que problema. E fica. também eu sei que você caiu aqui de paraquedas, então é Não, tá assim que a tudo gente bem, faz. tá Prova tudo de bem. fogo, chega chegando. Então, eu uhum. quero agradecer a presença de todos, quero agradecer muito ao João, e te dar os parabéns pela sua pesquisa, parece bem legal, gostei bastante. E todo mundo que esteve aqui. E a gente volta sempre com os diálogos éticos na última quinta-feira de cada mês. Então, pode acompanhar a gente nas redes sociais ou olhar o nosso site. A gente sempre faz as divulgações dos novos convidados, sempre trazendo algum tema interessante ou relevante para as pesquisas em tecnologia e inteligência artificial.
com foco em ética ou mais voltado para a questão da racionalidade, né, no caso da filosofia, que é o que é a nossa área principal, mas não só, tem gente de TI também que participa aqui com a gente. E eu quero, então, agradecer a todos pela presença, pela participação, pela conversa muito estimulante que a gente teve aqui agora, e desejar um ótimo final de dia para todos e a gente se vê, então, no mês que vem. Obrigada, João, de novo. Obrigada a todos os Obrigada, presentes. Ana, todo Eu que mundo. Excelente agradeço pesquisa, muito. parabéns. Obrigada. Obrigado, Aldair, também, pelo apoio e todo mundo que participou. Seguimos juntos. Até mais.